Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Lápis de Letras. Eu sou a Bárbara e hoje eu trago as minhas impressões do livro Os 13 Porquês, do Jay Asher. Bom, primeiramente eu tenho que dizer que esse livro, ele foi excepcional pra mim. A minha leitura durante esse livro tornou esse livro um dos meus favoritos de vida. Eu favoritei 5 estrelas e eu acho que todo mundo deveria ler. O livro trata sobre a temática de suicídio de adolescente, de jovens. E, primeiramente, é um tema que eu acho que deveria ser abordado por todos. Qualquer pessoa, qualquer grupo social, pois é um tema muito perigoso. Então, é um tema que realmente deveria ser abordado. É um tema pesado, as pessoas têm medo de conversar sobre isso, mas deveria ser um assunto obrigatório. Nós começamos o livro, nós temos o paralelo de duas pessoas, de Hannah Baker, que é a menina que se suicidou, e o Clay Jensen, que é uma das pessoas envolvidas na decisão da Hannah de se suicidar. E a história, ela se chama 13 Porquês, pois a Hannah, antes de se suicidar, ela gravou 7 fitas, aquelas fitas que tinham lado A e B. Então ela dá 13 motivos, ou seja, 13 pessoas que contribuíram pra ela se suicidar. Então não é um spoiler, gente, a Hannah se suicida. Então um dia o Clay, ele estava chegando da escola e ele encontrou uma caixa contendo essas fitas. E ele resolveu abrir pra ver o que era, e ele descobriu que eram os motivos que a Hannah Baker teve. E quem recebe essas caixas são as 13 pessoas envolvidas nesses motivos. Então o Clay, de certa forma, ele estava envolvido nisso. E ele ficou tão confuso, e a gente fica confuso também, porque ele não sabe por que ele está envolvido nisso e nós também não. Então nós temos que escutar a fita e ir lendo junto com o Clay para saber quais são os motivos e quem foram as 12 outras pessoas. Então ele está no meio desses 13 motivos, então as pessoas que estavam anteriormente já escutaram essa fita e já passaram adiante. A Hannah, ela deixa 3 regras para as pessoas poderem, ao abrir a caixa, né, e ao entender, para elas terem que seguir, porque se elas não seguir, algo vai acontecer. A primeira regra é escutar todas as fitas sem pular nenhuma, escutar todos os motivos sem pular nenhum. A segunda regra é seguir o mapa que tem aqui dentro do livro, que vem junto com as fitas também. Ó, tem um mapa que começa e termina no fim do livro, que dá pra você acompanhar. Então as pessoas têm que seguir esse mapa com as estrelas vermelhas, que são os locais que marcam a maioria das passagens desses 13 motivos, ou o que aconteceu em determinado lugar. O terceiro motivo é não destruir as fitas, pois há uma cópia por alguém que vai estar observando essas pessoas, as 13 pessoas mencionadas. Caso elas não escutem, isso vai vir a público e vai ter consequências muito ruins, muito piores, né, do que escutar as fitas para essas pessoas envolvidas. Então são as regras que a Hannah atribuiu e que todos têm que executar. O que mais mexeu comigo nesse livro é que os temas, eles são temas reais, temas que todo mundo presencia alguma vez na vida ou que ainda vai presenciar, que é solidão, assédio, abuso, agressão. São coisas que as pessoas às vezes falam: ah, é algo corriqueiro, é normal, mas que se você parar pra pensar, não é. As pessoas, elas tendem a aceitar algo grotesco por questão de comodidade. As pessoas acabam tendo experiências muito ruins, acabam tendo medo e acabam até optando pelo suicídio por falta de conversa ou por falta de apoio, de suporte, de qualquer outra coisa que poderia ajudar as pessoas a enfrentar isso, a talvez encontrar uma solução, né? A gente não pode generalizar também, falar que sempre vai ter uma solução pra tudo, porque não vai ter. Eu já li resenhas e eu vi vídeos de pessoas falando que são alguns dos motivos da Hannah são motivos assim que não mereciam ser considerados para o suicídio. Eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Eu acho que cada pessoa tem um background, um conhecimento ou experiências prévias diferentes de outras. Cada pessoa, ela sente uma ação de uma terceira ou de uma segunda pessoa diferentemente de você, de mim. Cada um tem o seu jeito, cada um sente de uma maneira. Então,
às vezes o que não é importante pra você é importante pra mim. Então a gente não pode julgar. A gente pode se colocar no lugar da Hannah e pensar, nossa, como que eu reagiria nessa situação? Mas a gente não pode determinar o que a Hannah deveria ter sentido ou o que você deveria estar sentindo. Então é algo realmente que a gente tem que prestar mais atenção no que a gente faz, no que a gente fala, porque o que eu falo nem sempre vai ser entendido da maneira que eu pensei aqui em você. Então nós temos que pensar da maneira que nós agimos, porque isso vai ter consequências, vai ter influências na vida das outras pessoas de uma maneira talvez muito mais grandiosa do que teria na sua própria. O que leva também ao ponto que eu designei de reações múltiplas. Durante o livro vão ter várias situações, provavelmente sobre os motivos que levaram a Ana a se suicidar, que você vai ter diferentes reações. Mas nem tudo vai ser baseado também só nos motivos da Hannah. Como eu disse, é um livro em paralelo com o Clay, então nós vamos ver o Clay, os pensamentos do Clay, quando ele escuta a Hannah falar na fita, o que ele pensa, como ele age, o momento que ele está ouvindo aquilo, onde ele está, às vezes uma ação que ele fez previamente, nós vamos dar uma risadinha ou outro. O livro, assim, ele é pesado, ele trata de um tema super sério, mas ao mesmo tempo é algo assim que chega a ser por entretenimento também. É um livro que ele vai te ensinar muitas coisas, ele vai te fazer refletir, mas em alguns pontos você vai rir também. Outra coisa, acontecem algumas coisas assim que às vezes nada a ver, não é da minha realidade, pode ser da sua, é da dele, mas não é da minha, então às vezes eu vou ficar tipo, ok, não vou gostar muito dessa parte, mas é porque não combina com o que eu penso, com o que eu estou passando, com o que eu já passei. Então isso é normal e é um ponto de descontração do livro também. Muitas pessoas falam que esse livro ele tende a incitar o suicídio nas pessoas, que esse pensamento passa pela cabeça das pessoas. Eu não acredito que seja isso. Eu acho que a ideia do autor também não foi isso. Nós temos que discutir, não podemos deixar de discutir algo por falar, nossa, mas aquela pessoa vai ver isso e vai querer fazer isso. Não, a gente tem que discutir. Esse livro, ele serviria muito para conscientização. A gente tem que ter uma maturidade de pensar, poxa, eu não vou passar isso aqui para uma criança ou para um adolescente mais jovem. Não, a gente tem que conversar, as pessoas têm que estar cientes disso. A gente tem que ter um conhecimento sobre isso. E muitas vezes nós pecamos em pensar que isso pode ser algo pior e isso pode realmente resultar em uma consequência muito pior que poderia ter sido evitada com essa discussão, com essa conversa. Acima de tudo, esse livro ele poderia ser usado de uma maneira muito mais positiva do que negativa, porque isso vale do que a gente faz com o que a gente tem em mãos, e não o que nós deveríamos fazer ou o que aconteceria se nós não tivéssemos feito. Isso vai de pessoa para pessoa, claro, mas a gente tem que tentar. Se a gente não tentar, como que a gente vai saber? A gente nunca sabe o que está na cabeça das pessoas, o que as pessoas estão pensando, e isso pode clarear muitas dúvidas e pode também evitar muitas decisões precipitadas. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu indico esse livro para todos, eu acho que todos deveriam ler. É um livro pesado, eu ainda penso nele, meu coração pesa. Depois que eu terminei de ler, eu fiquei 3 semanas com o coração pesado. Mas ele é necessário e foi uma das melhores leituras que eu já fiz na minha vida. Foi a melhor leitura do meu ano até agora. E é uma leitura que eu realmente gostaria de ter feito antes e que eu com certeza vou fazer novamente. Discutam aqui no comentário se vocês já leram ou se vocês querem ler, o que vocês pensam sobre essas temáticas pesadas. Eu particularmente gosto muito, eu acho que deve ter discussão sim, e que nós pecamos muito em não discutir isso, não colocar isso para mais opiniões. Dá um joinha nesse vídeo se você gostou, se inscreve no canal quem ainda não se inscreveu. Até próximos vídeos, um beijo!